Glória a Deus. Todos os pais, vocês podiam ficar em pé? Todos os pais. Não posso ficar com essa bênção só para mim, não. Todos os papais, isso, fiquem em pé. E queria pedir a você que está perto de um pai, por favor, fique próximo aí. Estenda sua mão para ele agora, em nome de Jesus. Estenda sua mão para esse pai que está pertinho de você. Se você puder tocar nele, toque. Isso. Enquanto as crianças saem, não tem problema, nós vamos orar pelos pais. Senhor, muito obrigado por cada homem que o Senhor levantou, Pai, para ser o sacerdote de uma casa, para ser um homem de Deus, para ser abençoado. Obrigado, Senhor, por cada pai que está aqui, porque sabemos que eles carregam, Deus, um ministério tão forte, que é cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos, ensinar os seus filhos no caminho que devem andar. Nós te louvamos pela vida desses homens, Pai, que o Senhor escolheu para que eles fossem ministros de Deus na vida dos filhos, ministros de Deus na sua casa, como marido, como homem. Deus, obrigado pela paternidade desses homens, ó Deus, para com os seus filhos. Que a graça, que a paz, que a bênção do Senhor alcance cada um deles, cada vez mais, em nome de Jesus. Amém, gente? Vamos aplaudir o Senhor pela vida dos nossos papais. Glória a Deus, glória a Deus. Você está feliz por estar na casa de Deus hoje? Amém. Louvado seja Deus. Eu vou só pedir, irmão, só para trazer a água aqui para mim, por favor. Porque eu já estou com sede antes de começar. Pessoal, nós começamos semana passada uma série de palavras, uma vida abençoada. Quantos querem ter uma vida abençoada, irmãos? Amém? Você crê que o Senhor tem uma vida abençoada para você? Hoje a gente vai continuar, então, a série de mensagens que nós começamos. A proposta é que durante todo este mês, ok? Durante todo este mês, a gente esteja falando sobre finanças de uma maneira diferente. Justamente de princípios que envolvem as finanças, para que você entenda a maneira como Deus quer te abençoar e a maneira como ter uma vida abençoada. Você quer ter uma vida abençoada, com certeza, e com essa série nós estamos crendo que o Senhor vai trazer uma transformação. Eu creio que o Senhor vai trazer uma transformação na tua mentalidade com respeito às finanças. Amém? Algo muito importante que precisa acontecer conosco, que precisamos mudar, quando o Espírito Santo nos move e entendemos os princípios importantes para que uma vida financeira, uma vida seja realmente abençoada, é quando nossa mentalidade muda, ela é transformada, e como diz a palavra, sejais transformados pela renovação da vossa mente. Então, querido, com toda a convicção, eu afirmo que Deus está com os céus abertos para abençoar a sua vida, a sua casa, no que diz respeito à vida financeira também, né? Então, abra sua mente, seu coração, para não só ouvir uma mensagem, mas para que você entenda os princípios da palavra que abordam sobre isso, os princípios que estão sendo ministrados, porque eu não estou ministrando das minhas convicções, não estou ministrando daquilo que eu acho que é o certo ou não, estamos ministrando a palavra de Deus. E se você intencionalmente, em nome de Jesus, decidir se alinhar ao propósito de Deus, eu não tenho dúvida alguma que você vai ter uma vida abençoada em todas as áreas da sua vida. Amém? Você pode profetizar para alguém? Deus tem uma vida abençoada para você. Tome posse disso, em nome de Jesus. Amém, gente? Então, nós estamos neste mês, como disse, falando sobre finanças. Eu sei, queridos, eu vou só esperar a movimentação aí, ok? Eu sei, queridos, que quando a gente fala sobre finanças, eu sei que é um assunto difícil para muita gente. A gente vai ministrando aqui, é interessante, né? Que tem um que coça a cabeça, tem outro que fecha a cara, tem outro que fica desconfortável na cadeira assim, outro faz umas caretas para a gente, mas não tem problema não. A gente entende, eu sei que para muitos é um assunto desafiador, que produz desconforto. Mas se produz um desconforto, querido, é justamente porque confronta, porque ensina, porque esclarece. Isso quer dizer que nós estamos no caminho certo. Isso quer dizer que o Senhor realmente tem algo a ministrar para nós, e aqui nós vamos pregar toda a Escritura, em nome de Jesus. Falar sobre finanças é muito tranquilo, você precisa entender, finanças é um dos pilares da sua vida. Assim como espiritualidade é um pilar, assim como emoções é um pilar, como saúde é um pilar da sua vida, como a vida profissional é um pilar, como a vida familiar é um pilar, finanças também é um pilar da sua vida. Então é fundamental nós entendermos, e esse é o momento propício que o Senhor assim aprove nos inspirar
e nos dizer, ministre sobre isso nesse tempo, e por que eu tenho uma convicção ainda maior de falar sobre isso com tranquilidade? Porque Jesus, ele falou muito sobre dinheiro. Jesus foi intencional a tal ponto que ele gastou 30% do seu ministério falando sobre esse assunto e assuntos relacionados a isso. Então, Jesus abordou esse tema com um propósito divino. E você precisa compreender isso. O propósito de Jesus abordar isso foi um propósito divino. E qual foi o propósito de Jesus ao abordar sobre o dinheiro, ao abordar sobre as finanças? É que o povo fosse livre do amor ao dinheiro, que o coração das pessoas não fosse um coração escravizado pelas finanças, para que o dinheiro não estivesse governando a vida das pessoas. Você vai entender isso de uma maneira muito prática hoje, mas para que este ensino, este princípio realmente se enraize no nosso coração, nós precisamos aprender princípios com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai nos abençoar. Então, no domingo passado, nós iniciamos essa série fazendo algumas declarações. E a primeira foi que Deus tem prazer em nos recompensar. Nós vimos que Deus é galardoador e abençoador daqueles que o buscam. A gente viu também como uma colocação preliminar na semana passada que Deus, o Senhor, ele recompensa a boa administração. Deus sempre recompensa aquele que cuida bem, usa uma mordomia jóia com aqueles com aquilo que Deus te deu. Então, eu quero até reforçar esse princípio em Lucas capítulo 14, versos 28 a 30, onde diz assim, olha o que a palavra de Deus diz. Pois qual de vós, querendo edificar uma casa, uma empresa, algo, uma torre, não se assenta primeiro a fazer contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar, mas não pôde acabar. Então Deus recompensa a boa administração. Algo muito forte que a gente viu também na semana passada, estamos só relembrando, foi que Deus usa o dinheiro com uma finalidade muito interessante. Deus usa o dinheiro para testar o nosso coração. Deus testa o nosso coração. Inclusive, o tema do nosso estudo de célula nessa semana é uma questão do coração. Queridos, Deus sempre olha para aquilo que move o nosso coração. É por isso que Deus deve vir em primeiro lugar, e este foi o princípio que nós enfatizamos. E nós já vimos que desde o início da humanidade, o primeiro, sempre, desde o princípio, o primeiro deve ser de Deus. Foi Deus que estabeleceu assim desde o princípio, ou seja, o primeiro fruto é do Senhor, o primeiro ganho é do Senhor. Então não importa o que você faz, com o que você trabalha, a palavra de Deus nos mostrou claramente na semana passada, que de tudo que você ganha, o primeiro é de Deus. E é por isso, irmãos, que nós temos o princípio na casa de Deus de dizimar. Por quê? Porque entendemos que a primeira parte do que ganhamos, segundo a Escritura, ela é do Senhor, ela é uma primícia. E nós vimos aqui que é uma questão, queridos, não de pagar nada, é uma questão de devolver o que já é do Senhor. Então, nós vimos, dízimo não é sobre o valor envolvido, querido, não é sobre uma porcentagem estabelecida. O dízimo é muito além disso. O dízimo não é uma conta que você tem que pagar, amém? Dízimo é uma conta, não é um boleto, irmão, que impõe sobre a sua vida para que você pague, mas o dízimo é uma maneira de honrar ao Senhor. É a maneira que nós temos, é que nós damos a Deus, damos isso ao Senhor, essa honra, colocando Ele em primeiro lugar, e com isso, com essa atitude de fé, de separar primeiro, antes de pagar qualquer coisa, aquilo que é do Senhor, essa atitude de fé, querido, com essa atitude nós estamos dizendo, que o Senhor ocupa o primeiro lugar na nossa vida, que o Senhor é o mais importante de tudo e de todos para nós. Então, queridos, o primeiro princípio é colocar Deus em primeiro lugar. Diga assim, colocar Deus em primeiro lugar. E hoje a gente vai falar sobre o segundo princípio fundamental para nós termos uma vida abençoada. Hoje nós vamos falar, e está aí na tela, nós vamos falar sobre destronar Mamon. Nós vamos falar uma vida abençoada, destronando
mamon. E eu profetizo, coloque sua mão na posição de receber, eu profetizo que hoje a verdade da palavra vai te libertar de cadeias que você nem sabia que existiam, em nome de Jesus. Põe a mão no coração. Hoje é o dia de tirar o ídolo do trono, hoje é o dia de quebrar a espinha dorsal da autossuficiência, hoje é o dia de declarar que o seu bolso e os seus recursos servem a Deus e não o contrário, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então nós vamos lá para o nosso segundo princípio, destronando Mamon. Por que destronando Mamon? Porque Mamon é um senhor que quer te governar. E nós vamos para a palavra de Deus. Lucas capítulo 16, versos de 10 até o 13. Lucas capítulo 16, versos de 10 a 13. E diz assim a Escritura, que quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Servo nenhum pode servir dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Olha só, vamos orar antes de continuar. Senhor, eu sei que lida está essa porção da tua escritura, mas nós pedimos, Pai, que todo pensamento seja levado cativo ao Senhor agora. Te peço no nome de Jesus e repreendo todo espírito maligno que quer causar distração e roubar esta revelação do teu povo. Que o espírito de Mamon caia por terra nesse lugar e que não haja bloqueio na mente e que haja, Deus, uma revelação, uma porção do Senhor clara para cada homem e mulher de Deus que está aqui, em nome de Jesus. Irmãos, a última frase do versículo disse exatamente isso. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Falei semana passada que se tem algo que divide o coração do homem com Deus, não é o diabo. O diabo não é o que divide o coração do homem com Deus. A Bíblia diz que é o dinheiro que divide o coração do homem com Deus. Então tem algo muito importante por trás disso. E nós vamos aqui por contexto, antes de você entender. Porque Jesus trouxe esse ensino em que contexto? Jesus estava cercado por uma multidão. Ali nessa multidão estavam os seus discípulos, ali estavam esses homens chamados que aprenderam com ele, mas também estava ali muita gente simples, o povo simples daquela época que era oprimido pelo Império Romano, um povo que, você sabe as barbaridades que sofriam na mão dos romanos, mas ali bem perto também estava uma outra turma, os fariseus. Esses homens, a Bíblia faz questão de dizer que os fariseus eram uma turma que amava o dinheiro. Esses caras, eles ouviam as palavras de Jesus, gente, e eles zombavam da prosperidade, zombavam das palavras de Jesus e achavam que a sua prosperidade era um sinal de santidade, quando na verdade era uma máscara para a idolatria do coração deles. Eles na verdade eram adoradores de Mamon, mas eles de certa forma, não entendiam isso, e era apenas o fruto de uma idolatria. Então Jesus olha para aquele cenário, vamos pensar. Jesus vê o coração dos religiosos, Jesus vê a ansiedade dos pobres, Jesus vê a dúvida dos discípulos, o escárnio dos fariseus. E então Jesus, nesse contexto, nesse cenário, Jesus decide lançar um ensino bombástico para aquela época. O negócio era bombástico falar disso aqui que ele falou naquela época. Lucas capítulo 16, verso 13, é o que está na maioria das versões bíblicas, que diz assim, que nenhum servo pode servir a dois senhores, porque irá odiar a um, amar o outro, irá se dedicar a um, a desprezar o outro, e está assim na maioria das Bíblias. Vocês não podem servir a Deus e a riqueza. Ok, só que Jesus aqui é interessante, porque eu quero que você pegue uma versão um pouquinho mais, não tão contemporânea, mas um pouquinho mais erudita. Você vai ver uma coisa, que essa palavra riqueza, no original ela não é a palavra riqueza, é a palavra mamon, exatamente o texto que eu li com você. Então não dá para servir a Deus e a mamon. Palavra riqueza significa mamon, guarde isso. E o que Jesus está falando aqui? Jesus não está falando de economia, Jesus está falando de senhorio. Como assim, pastor? A palavra, como eu estou dizendo, riquezas, no original é mamon. Isso significa, esta palavra é uma palavra aramaica, que não significa apenas uma nomenclatura para moeda, para cédula. Esta nomenclatura, mamon, era o nome de um deus babilônico. Ou seja, não era só uma moeda, não era algo
né? Não era só um papelzinho moeda na época, não. Era um ídolo que ele prometia trazer algo. Era um ídolo que prometia proteção e provisão, principalmente financeira. Era uma entidade espiritual que exigia adoração daqueles que o adoravam, com certeza. Tem até eu pedi, coloquei na mídia a imagem que eu consegui de Mamon, que relata melhor quem era Mamon nessa época de Jesus. Coloca ela para mim, Alice. Tem uma imagem aí dizendo, essa imagem aqui é a imagem que mais exemplifica quem era Mamon. Mamon era aqueles que tinham as pessoas a seus pés, e Mamon era um Deus que prometia provisão, prometia riquezas, prometia sustento para as pessoas. Então, quando Jesus diz que vocês não podem servir a dois senhores, Jesus estava, na verdade, batendo em cheio nesse cidadão aqui. Era uma crença muito clara para as pessoas naquela época. Eles sabiam quem Mamon era e muitos o adoravam. Então, Jesus, ele chega e diz exatamente confrontando, você não pode servir a Mamon e a Deus. Vocês não podem servir os dois. E Jesus, então, o que ele está fazendo, gente? Jesus está personificando as riquezas. Ele está dando um rosto. Ele está dando uma voz. Ele está dando um nome. Ele está dizendo assim, o dinheiro não é neutro. O dinheiro não é apenas uma moedinha de prata, de ouro. Não, não é neutro. Ou seja, o dinheiro tem uma voz, tem uma vontade. Ele tem um espírito. E aonde que está isso, gente? Onde que a palavra de Deus começa a mostrar a origem desse negócio? Como o povo começou a fazer isso? Começou lá no livro de Gênesis, capítulo 11, onde fala-se da Torre de Babel. Torre de Babel foi o quê? Foi a construção, uma grande construção. Logo depois do dilúvio, os descendentes de Noé, eles se reúnem e eles começam, então, todos juntos no mesmo lugar, eles começam a edificar uma grande torre. E eles tinham um propósito com isso, o propósito está no versículo 4, Gênesis capítulo 11, verso 4. E eles disseram assim, venham, vamos construir para nós uma cidade como uma torre que alcance os céus. Qual era o propósito? Assim o nosso nome ficará famoso e não seremos espalhados por toda a terra. Ou seja, parecia algo bem legal. Só que o que eles estavam dizendo? Eles estavam tirando Deus da jogada completamente. A palavra lá no Gênesis, quando Deus disse isso para Adão, Adão, cresça, multiplique e faça o quê? Se espalhe, encha a terra. Deus não falou para que eles ficassem num lugar. Deus não falou para que ficassem sólidos. Deus falou, encham a terra, multiplicam-se. Então, queridos, esse povo, eles queriam, na verdade, estava bem ali, para que o nosso nome seja famoso. O centro do negócio era eles e não era o Senhor. Então, entenda uma coisa, foi exatamente aqui nesse lugar que o Império Babilônico floresceu. O império mais idólatra que existiu foi aqui, o Império Babilônico. E Mamon é um deus da Babilônia. Então, colocado isso para você, você precisa entender que qual é então a raiz de Mamon que Jesus estava batendo ali nos seus dias? Jesus estava batendo justamente dizendo, a raiz de Mamon é autossuficiência. A raiz de Mamon é um grito do homem dizendo assim, eu não preciso de Deus, eu tenho recursos, eu tenho bens, eu tenho o poder, eu tenho o controle, porque quem tem dinheiro tem essa visão, essa mentalidade, eu tenho o poder, eu tenho o controle, eu tenho acessos, eu tenho domínio, então eu não preciso de Deus. Este era o pensamento. Você já se perguntou como que isso atinge a gente? Já se perguntou assim, o porquê você perde o sono quando a sua conta bancária está no vermelho? Você é daquele que já perdeu o sono, irmão, quando a conta bancária está no vermelho, quando tem mais boleto do que dinheiro? Já perdeu o sono? Você é daquele que talvez quando você se pega assim, puxa vida, quando meu limite, estou entrando no meu limite, eu começo a ficar preocupado, eu começo a ficar agitado, eu começo a ficar ansioso, mesmo sabendo que eu sirvo e conheço o Deus, dono do ouro e da prata, segundo a palavra de Deus, o Deus que me suprirá, segundo tudo aquilo que eu preciso, e Deus já conhece as minhas necessidades, mesmo assim, eu perco o sono. Mesmo sabendo que eu tenho esse Deus do meu lado, o Deus da provisão, meu sono vai embora. Sabe, é interessante. Por quê? Porque você está lá, mas Mamon, que é o Deus que age neste século, como já agia, é o Deus amado. O Deus Mamon está sussurrando aí que você está desprotegido sem Ele. Você está desprotegido sem as coisas que Ele proporciona. Você está desprotegido sem o dinheiro. Você está desprotegido, você está perdido sem o dinheiro.
Quantas pessoas trabalham 12 horas por dia e não têm tempo para os seus filhos? Trabalham, por quê? Porque um espírito, uma voz, algo dentro deles os convenceu, esse algo é mamão mesmo, os convenceu de uma coisa, que o sustento dos seus filhos vem do seu suor, e mais, que os seus filhos, eles só serão alguém na vida, dependendo daquilo que você pode pagar para ele ou não pode pagar. É verdade ou não é? Sabe, irmãos, tem aquele negócio dentro de você que dependendo do que você pode pagar, se você pode pagar a boa escola, eles serão, se você pode pagar o bom curso, eles serão, se você conseguir pagar aquele curso universitário, eles serão, porque do contrário, talvez eles não tenham bom alcance da vida. Mamon está dizendo que se o dinheiro não conseguir dar algumas coisas para o seu filho não será. Você está esquecendo só de uma coisa, que os seus filhos não são seus filhos são do Senhor, você consagrou-lhes no altar, e a palavra de Deus diz assim, que a bênção estará sobre as gerações, sobre os filhos dos seus filhos, dos seus filhos, dos seus filhos. Quem que a gente vai acreditar? Porque Mamon convenceu as pessoas disso, que se não tiver o dinheiro, esquece, não adianta ter a bênção de Deus, mas a minha Bíblia diz que eu não preciso do dinheiro, eu preciso da bênção de Deus sobre a minha casa. Irmãos, olha só o que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Corinto com relação a essa história dos ídolos, porque Mamon é um ídolo. Preste atenção, 1 Coríntios 10, 19 a 20, a palavra de Deus diz assim, mas que digo, que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Irmão, você conhece alguém que sacrificou alguma coisa ao ídolo? Olha o que Paulo está falando aqui. Antes digo que as coisas que os gentios, ou seja, as pessoas que não eram judeus, sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E eu não quero que sejais participantes com os demônios. Paulo já nem foi polido, né? Mas já chegou o pé logo, ele falou o seguinte, a entidade, esse negócio que sacrifica aí é demônio, tem um demônio por trás desse negócio, ele já rasgou. Então, você precisa entender uma coisa, estamos falando do dinheiro, eu quero dizer, é que por trás do dinheiro tem algo. Tem um espírito que governa, que controla, por trás do dinheiro. Não estou dizendo que é o dinheiro, estou dizendo que por trás dele existe um espírito que quer te governar. E uma das ferramentas principais desse espírito é o quê? Ele usa a psicologia do medo, irmãos. Como assim a psicologia do medo? Mamon usa o medo como ferramenta de controle. Por quê? Porque é o medo de faltar. Você fica com medo de faltar, irmão, o negócio complica. Você fica com medo do amanhã. Você fica com medo da velhice que vai vir. E este medo, e esta ansiedade, e este negócio que toma conta de você, né, te faz agir de certa forma. E Mamon, gente, ele usa o medo como uma moeda de troca, é a moeda de troca de Mamon. Por quê? Porque aí entra o que nós estamos falando. Porque quando você retém o dízimo, por exemplo, sabe por que as pessoas retêm o dízimo? Porque eles têm medo de que vai faltar para pagar o resto. Se eu tirar, vai faltar. O medo está por trás. Você está dizendo que o seu medo, na prática, é maior que a fidelidade de Deus. Você está entendendo? E nessa noite nós cantamos o quê? Eu não sou mais escravo do medo. O que eu sou? Eu sou filho de Deus. Pois é, a gente cantou. Ou seja, quando você tem um medo a respeito, querido, dessas coisas, você está permitindo que Mamon dite as regras da sua casa. Que Mamon dite as coisas como vão acontecer lá. Por quê? Porque o medo paralisa as bênçãos de Deus para a sua vida. O medo paralisa, por exemplo, a semente. Porque você não oferta, porque você acha que não tem. Você não oferta, porque você acha que não vai ter. E aí, a bênção está na semente, você não colhe porque não semeia. Quem está entendendo? É o medo de entregar. O medo aborta um milagre. Por quê? Porque não entreguei, porque eu não confio que tirando daqui, entregando ao Senhor algo, Deus vai mover de alguma forma na minha vida. Então eu não recebo porque não confio. O medo de novo. O medo mantém o quê? O ídolo no nosso trono, irmãos. Abra o seu coração para uma coisa, mas a Bíblia diz que o perfeito amor é quem lança fora todo medo. Ou seja, é Deus que lança fora todo medo. Deus é o seu Senhor, sim ou não? Está fraco, hein? Se Deus é o seu Senhor, preste atenção, Deus é o seu Senhor, irmão, te dá mais uma chance.
Se Deus é o seu Senhor, Ele foi, Ele é e Ele continuará sendo aquele que vai prover, que vai abrir a porta, que vai abençoar, que vai gerar um milagre. O Deus da provisão sempre estará sobre a sua vida, porque Ele é Deus. Ele não muda. Acontece, é aquilo que a palavra diz, nós não somos mais escravos do medo, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Queridos, vamos fazer um exame bem honesto aqui agora. Vamos fazer um exame bem honesto, um raio-x da alma sem máscara. Qual é o perfil das pessoas que servem a Mamon? Olha para a tela aqui. Qual é o perfil das pessoas que servem a Mamon? Qual é o perfil de quem serve a Mamon? Ele mede o valor das pessoas pelo que elas possuem. Quem serve a Mamon mede assim. Quem serve a Mamon vive em função de ganhar na loteria ou na próxima bet. Ele conta com, de algum jeito, de alguma forma, o recurso vai vir. De algum jeito ou de alguma forma, eu vou me dar bem. Ele confia em alguma coisa, mas não é no Senhor. Sabe, querido, quem serve a Mamon, quando a crise aperta, a primeira reação é o desespero, e não a oração. E não o Senhor. E também a gente pode dizer, quando a crise aperta, também pode ser o gerente do banco. Também pode ser o cheque especial. Sente-se seguro apenas quando o saldo é positivo. Quem serve a Mamon, o dízimo para ele é visto como uma perda e não como uma semente. Faz sentido, irmão? Faz sentido? Mas não fica por aí. Qual que é o perfil de quem serve a Deus? Qual é o perfil de quem serve a Deus? Quem serve a Deus entende que a vida não consiste na abundância dos bens. A vida não é feita de bens, queridos. Quem serve a Deus entende que quando a crise aperta, ele corre para a presença do dono do ouro e da prata. Irmãos, olha aqui para mim, dono do ouro e da prata. A minha Bíblia diz que as ruas da Nova Jerusalém são de ouro. Os diamantes estão lá nas portas. Irmão, deixa eu perguntar uma coisa para você. Ouro tem valor ou não para nós? Tem bastante? Pois é, a Bíblia diz que o lugar onde nós iremos morar com Deus eternamente, a rua é de ouro. Deixa eu perguntar uma coisa, você pega comida, joga no chão e depois você come de novo? Sim ou não? Por quê? Porque o chão é o lugar mais sujo que tem, é o lugar mais porco que tem, é ou não é? A sujeira que está no chão, caiu no chão, não presta mais. O Senhor está dizendo, lá no céu, o que não presta e não vale nada, é o negócio que você tem mais valor aí na terra. O ouro que você mais valoriza, é o que você vai andar sobre ele, é o que não vale nada aqui para nós. Está entendendo, irmão? Entenda isso. O perfil de quem serve a Deus, descansa na promessa da provisão divina. O perfil de quem serve a Deus, vê o dinheiro como um escravo, uma ferramenta, e nunca como um senhor. E para quem serve a Deus o dízimo, é a alegria de honrar a quem deu tudo. Irmãos, muitos sofrem da síndrome de Babel, lá de Gênesis 11. Qual que é a síndrome de Babel? Como assim? Eu só sou alguma coisa se eu tenho dinheiro. Eu só sou alguma coisa se eu tenho para mostrar. Eu só sou alguma coisa, ou seja, eles ancoram a sua identidade naquilo que possuem. Se não puder viajar e fazer a viagem com aquela turma de amigos para mostrar que pode ir junto, já era. Se não puder mostrar aquela roupa, já era. Amado, preste atenção, se o seu valor pessoal vem do que você tem, o que acontece então quando você perde tudo? Se o valor estava ancorado naquilo que você tem, se você perde, o que acontece? Você deixa de existir? É isso que acontece? Então, se você perde, acabou tudo para você? Irmão, não sei quantos de vocês já quebraram na emenda aí, como eu, já quebrou que ficou sem nada. E aí, acabou tudo? Muito pelo contrário, o Deus do céu que nos fará prosperar e nós continuamos firmes em nome de Jesus. Agora, querido, se hoje, agora, presta atenção aqui, pergunta bem honesta e sincera. Estamos falando que precisamos destronar alguma coisa, destronar um espírito miserável que está nos aprisionando, e a gente está numa linha de raciocínio. Se hoje, agora, Deus pedisse para você tudo que você tem, presta atenção, se Deus pedisse tudo que você tem hoje, você conseguiria entregar isso com paz no altar do Senhor, ou seu coração ia explodir sangrando? Como é que ia ser? Seu coração ia explodir sangrando, ou você ia falar, não, se é o Senhor que pediu, se for o Senhor que pediu, eu vou entregar de bom grado, porque o meu Deus é aquele que abençoa, que provê, que faz. Se Ele está pedindo algo, é porque Ele vai abençoar e vai prosperar esse negócio. Mas preste atenção, querido. Se Deus dissesse assim, vamos recomeçar do zero?
Vamos começar do zero? Esquece tudo que você construiu até aqui. Quero te levar para uma nova fase. Você vai deixar tudo isso para trás e vamos começar com algo diferente. E eu vou te abençoar, nunca vai te faltar nada, você vai ser próspero. Você sangraria ou acreditaria? Irmão, por quê? Por que essa pergunta? Se o seu coração sangra ao pensar em perder o que você tem, é porque aquilo que você possui, na verdade, é o que possui você e você não percebeu. É isso que te possui. Porque se isso acabaria a vida para você, se você perdesse os bens que tem, isso significa que é os bens que tem você. Não, pastor, não é bem assim não. Ô, irmão, Mamon está no trono da sua vida, mas você está aqui porque Deus quer derrubar ele daí hoje. Mamon precisa sair daí, irmão, isso não é de hoje, isso veio lá do Gênesis, isso aí está enganando a gente muito tempo, a ponto de Jesus falar assim, ei, não dá para servir os dois, ou você serve a Deus ou serve a Mamon, não tem jeito. Entende isso aqui que eu vou te falar? O teu valor, ele vem do sangue de Jesus, irmão. O teu valor não vem daquilo que você possui. Você vale aquilo que Deus pagou por você. Deus pagou um alto preço. E aí você precisa cuidar demais com a armadilha da comparação. Porque Mamon, ele usa a comparação como um combustível. Você olha para o que o outro tem. Você olha para aquilo que o outro possui. Para aquilo que o outro alcançou. Para quanto o outro está ganhando. Para quanto o outro está prosperando. E aí você se compara e a comparação gera uma inveja em você, que você queria ter aquilo, você queria chegar naquele nível, você queria ganhar aquele salário, você queria aquela posição, e a bendita da inveja, sabe o que vai gerar em você? Vai gerar um problema, porque vai gerar uma dívida, porque você vai se enfiar onde não deve, porque se comparou, vai comprar para poder mostrar, vai querer ter para poder impressionar, e infelizmente a comparação vai gerar uma inveja, a inveja vai gerar uma dívida, e a dívida vai gerar uma escravidão. Irmãos, você compra o que não precisa com dinheiro que não tem para impressionar quem você não gosta. Meu Deus do céu, Mateus capítulo 13, verso 5 diz assim, olha o que a Bíblia diz para nós, Mateus 13, 5, aleluia, aleluia. Fica esperto, Alisson. É que o assunto está bom, ele está assim, irmão. Né? Travou, filho? Eu leio aqui. É o versículo, Hebreus 13, 5. Diz assim, ó. Se a vida de vocês, isenta de avareza, eu acho que é melhor eu ler. Isso, ó. Que a vida de vocês seja isenta de... contentando-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, e jamais o abandonarei. Olha isso aqui de novo, seja a vida de vocês isenta de avarenta, contentem-se com as coisas que vocês têm. Irmãos, o contentamento é um escudo contra Mamon. Nós vamos aprofundar isso aqui, você vai entender. Por quê? Porque não adianta apenas saber quem é Mamon, você precisa destronar ele do seu coração. Você precisa tirar ele daí, meu irmão. E Mamon, ele não cai sozinho. Você precisa derrubá-lo do trono. Você precisa derrubar isso aí do teu coração. E aí vem a pergunta, e como? Como que eu vou destronar Mamon? Então, em primeiro lugar, nós temos algumas coisas para que você tire Mamon do governo e coloque Deus no governo da sua vida. A primeira coisa é colocar Deus em primeiro lugar. Está nas telas, meu irmão. Tem 4 telas aí. É colocar Deus em primeiro lugar. Para destronar Mamon, eu preciso colocar Deus em primeiro lugar. Então, preste atenção, olha aqui, ó. Colocar Deus em primeiro lugar. O dízimo e a primícia, irmãos, então são armas contra Mamon. Por quê? Porque quando você tira o primeiro e entrega a Deus, o que você está fazendo? Você está quebrando a espinha dorsal da ganância. Você está dizendo o quê? Você está dizendo, Deus, eu confio na tua bênção sobre os 90% que ficam comigo, muito mais do que os 100% só na minha força para dizer que tudo é meu. Você está entendendo, querido? Provérbios 4, 23, a Bíblia está te falando, guarda o teu coração, porque é ele que mais importa. Guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Irmão, se você não entrega para o Senhor o que é dele, sabe o que significa? Que Mamon governa o seu coração.
Não é eu que estou falando, é a Bíblia, que se você retém o que é do Senhor, você está declarando assim, o dinheiro, esta entidade, esta voz é o meu protetor. Ele é quem me guarda, é Ele quem me abençoa. Porque era essa a proposta do Deus, é essa a proposta dessa entidade. Então, querido, Mamon tem que sair daí. Por quê? Ou eu creio no Senhor, ou eu creio na provisão de Mamon. Não é nas riquezas, está lembrado? Está escrito riqueza aí, mas você confia em Deus ou confia num ídolo das riquezas? Entenda mais uma coisa. Para destronar Mamon, eu preciso ser, em segundo lugar, generoso. Fala aí para o seu irmão, precisa ser generoso. Generosidade, irmãos, olha aqui para mim, generosidade é um veneno para o Mamon. Por quê? Sabe o que o espírito por trás do dinheiro ele diz? O espírito por trás do dinheiro ele fala assim, acumule. Guarda, é teu, retém, entrega não, que é isso? Você que trabalhou, para com isso. Aí, esse é o espírito de Mamon, retém, acumula, guarda, é teu. Aí o espírito de Deus, ele é diferente, ele vem e fala assim, dê, reparta, abençoe, e depois que você fizer isso, tudo aquilo que ainda ficar na tua mão, eu vou fazer prosperar, e você vai ver os celeiros do céu, as janelas do céu sendo abertas sobre a sua vida. É princípio da palavra de Deus. Olha aí, o Gabriel até falou hoje, 2 Coríntios capítulo 9, verso 7. Olha o que diz, que cada um contribua segundo propôs aonde? No seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Irmão, com muito carinho vou falar uma coisa para você. A Bíblia está te dizendo que se você contribui por tristeza, por necessidade, ou com alguma outra coisa e não com alegria, Deus não ama esta atitude. Deus não recebe isso, irmãos. Deus não ama isso. Toda vez que você faz uma oferta generosa, você está dando um tapa na cara do Mamon, você está dizendo assim, você está provando para o Mamon uma coisa, que o dinheiro não manda em você, que o teu coração não é de Mamon, em nome de Jesus. Mas esse princípio nós vamos explorar semana que vem. E nós vamos para o quarto princípio aqui. Vamos para o terceiro aqui. Em terceiro lugar, para destornar Mamon, eu preciso o quê? Leia comigo. Eu preciso rejeitar a ganância. E eu quero falar desse princípio para você. Lucas capítulo 12, daqui a pouco a gente vai ler um texto, mas a Bíblia descreve a parábola de um cara rico. A parábola que Jesus contou de um rico que era insensato. Por quê? Porque o cara tinha muito. O cara tinha muitas riquezas, muitos bens. E ele foi acumulando, e aí ele falou assim, puxa, o que eu tenho não dá para guardar tudo nos celeiros que eu já tenho. Vou fazer mais celeiros, vou fazer maiores. E ele encheu tudo, gente. Tinha riqueza para caramba. E aí, a parábola de Jesus contando, dizendo que ele olhou para tudo aquilo e falou, ei, alma, pode descansar. Você já tem bens, você está fofo, está tranquilo, a sua vida está garantida, e sua eternidade também está. E Jesus, ele diz, o versículo diz que o homem falou assim, alma, descansa, porque você tem muitos bens. E Deus disse o que na parábola? Seu maluco, seu louco, se hoje você morrer, o que você guardou vai servir para quê? Olha só, gente, que interessante. Aí Lucas 12, 15, o Senhor Jesus disse assim, atenção. Então lhes recomendou, tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza. Porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Irmãos, olha o que a Bíblia está dizendo. A vida de uma pessoa não consiste na abundância. Escute o que eu vou te falar. Irmãos, ninguém leva nada daqui. O caixão não tem gaveta, irmão. Não tem cofre que vai junto com você. E aí, talvez você está pronto para entender um versículo que a gente vai ler agora. Que é Mateus capítulo 6, 19 a 21. Onde Jesus fala assim, ó. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem. E onde os ladrões minam e roubam. Ele fala, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. E aí, olha o que Jesus diz, vamos ler junto? Pois onde estiver o vosso, ali estará também o vosso. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Quem é que segue quem aqui? É o dinheiro que segue o coração ou é o coração que segue o dinheiro? Quem que segue quem? Quem que segue quem, segundo o versículo aí? É o coração que segue ou é o tesouro que segue? É o coração que segue, irmão.
Onde estiver o tesouro, teu coração vai para lá. Aonde estiver o teu tesouro, teu coração vai para lá. O que eu quero dizer? A Bíblia não está dizendo para você não ter nada, não é isso não. A Bíblia não está dizendo, a Bíblia está dizendo que não é para você ter as coisas, que não é para você ter bens. A Bíblia está dizendo o quê? Está dizendo que a sua segurança, que o seu coração não pode estar no dinheiro. A sua segurança precisa estar no Senhor e não nos bens que você possui, e sim nas coisas de Deus. E é por isso que em quarto lugar, eu vou chamar os músicos aqui para fazer de conta que vai acabar rápido. Mas em quarto lugar, eu quero destronar o mamon e eu quero que você entenda algo aqui. Abre o seu coração, não desconecta não. Eu preciso investir no que é. Eu vou voltar a repetir, o mamon não sai daí sozinho, você vai ter que derrubar ele. Como é que você derruba? Colocando Deus em primeiro lugar. Você derruba sendo generoso. Você derruba, como que você derruba? Irmão, você precisa entender essa verdade aqui. Olha só. Não tem uma verdade, essa aqui vai pegar de cheio, porque pega, irmão. Olha aqui, ó. Para destronar mamão, você tem que investir no que é eterno. Sabe os maiores conflitos que existem? Um dos maiores que existe na mente da gente? Um dos maiores que existe por causa do dinheiro. Um dos maiores. Redobra sua atenção aqui, ó. Uma das maiores mentiras do diabo é quando o diabo te faz pensar que você é dono e não administrador. O maior engano que você tem na sua vida é esse. É você achar que você é dono e não administrador. Mas olha o que a Bíblia diz. A Bíblia fala que você não é dono. Salmo 24, versículo 1, você vai ler comigo. Olha o que a Bíblia diz. Que do Senhor é e do Senhor é o mundo e... Tá fraco, né, irmãos? Vamos lá. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, toda ela. O mundo e aqueles que nele habitam. Irmão, a Bíblia está dizendo que a terra é do Senhor, tudo é do Senhor, não é nada seu. Você não é dono de nada, você é só administrador de um pouco das coisas que Deus te deixou administrar. Você não é dono, do Senhor é a terra. A plenitude do que tem na terra é do Senhor. O mundo é do Senhor. E aqueles que habitam no mundo são do Senhor também. Você não pertence a você mesmo, mas a Deus. Lembrei da musiquinha, aleluia. Eis meus filhos. Irmãos, olha isso. Aí você vai para Davi, e Davi então deixa isso aqui claro como o sol. Davi, o homem mais amado de Israel, o melhor rei de Israel, o cara que Israel era apaixonado por ele, o cara que foi generoso, o homem riquíssimo, o homem poderoso daquela nação. Ele então ele chama o povo, Senhor, para o povo trazer as ofertas para o templo, quem quisesse contribuir. E olha o que ele disse em 1 Crônicas 29, versículo 14. Olha o que esse cara fala. E ele fala assim, gente, não precisa trazer mais não. E ele fala assim, agradecendo a Deus, porque quem sou eu? E quem é o meu povo, para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti, e do que é teu nós damos. Ei, irmão, preste atenção. Você não é dono de nada. Ou sem tudo que vem, que você acha que entrega. E aí o espírito do mamão quer convencer você do quê? De que é seu. Porque é você que trabalhou, porque é seu. Não é nada seu, tudo é dele, tudo é do Senhor. A terra e tudo, os teus filhos são dele, sua casa é dele, sua saúde é dele, sua vida é dele, seu dinheiro também é dele. E aí Davi fala, Senhor, quem somos nós para oferecer alguma coisa? E ele fala, porque o Senhor que deu tudo para nós, a gente está entregando aquilo que é do Senhor mesmo, nós estamos dando o que o Senhor já deu. Por quê? Porque nós não somos donos, nós somos administradores, irmãos, preste atenção. E aí o espírito de mamão quer colocar esse conceito na sua vida, de que você é dono, porque é o seu dinheiro. É a sua terra, é o seu trabalho, é a sua carreira. Ei, vê se você acorda com uma coisa. Irmãos, esse é um espírito de mamão que quer te convencer do errado, porque é o dono, presta atenção, é o dono que se preocupa com a perda. É por isso que você fica preocupado com prejuízo ou lucro. Demais. Você não dorme por causa do prejuízo ou do lucro, porque quem não dorme por causa de prejuízo ou lucro é dono. É o dono que não dorme. Mas o administrador não se preocupa se está lucrando ou não. O administrador se preocupa com a prestação de contas. O administrador, se está aqui aquilo que a empresa faturou, está aqui aquilo que nós fizemos, está aqui o que a equipe produziu. Então pronto, ele não está preocupado, irmão, que ele não vai perder o sono.
Ele vai fazer o dele bem feito, ele vai seguir as diretrizes tudo bonitinho, ele vai administrar o melhor que pode e vai prestar o relatório para o dono. É o dono que se preocupa. Então o Senhor está falando, você é dono ou você é administrador? Irmão, você é apenas administrador. Por quê? Preste atenção, Deus não precisa do teu dinheiro, porque é dele. Deus não quer teu dinheiro, irmão, porque é dele. Deus não precisa do teu dinheiro. Deus quer a sua obediência. Então, irmão, Jesus deixou isso aqui bem claro. Não sirva às riquezas, não sirva o mamon, não seja escravo dos seus negócios, não seja escravo de uma mentalidade mundana e errada, achando que toda a sua vida é grana, toda a sua vida é seus bens e é dinheiro. Para com isso, irmãos. Eu não estou demonizando o dinheiro aqui, não. Eu não estou falando que o dinheiro é mau. A Bíblia não diz que o dinheiro é mau. Não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com mamon. Você está entendendo? Quem está entendendo aqui? Não tem a ver com a grana, não tem a ver com os bens, com o dinheiro. O dinheiro não é mau. A Bíblia não condena a riqueza de jeito nenhum. Não condena porque ela mostra, Abraão era rico. Ah, querido, Isaac era rico, Jacó era rico, José era rico, Jó era rico. Eu podia citar um monte de gente na Bíblia, os caras eram muito ricos. O problema é a sutileza que o mamon faz você pensar a respeito disso. E o mamon, ele entra devagarzinho, e mamon mascara o seu apego pelo dinheiro com conceitos e princípios bonitinhos para o século 21. Você quer ver? E ele diz assim, não é que eu sirvo o dinheiro, não é que eu sirvo a mamon, é que é uma questão de prudência, pastor. É uma questão de planejamento para o futuro. Não, eu sou assim, é porque é uma questão de cuidado com o futuro. Mas lá no fundo, esse cuidado com o futuro e esse plano todo de guardar e de ter uma independência financeira, no coração da maioria tem um nome esse negócio. E não é o Senhor, a maioria, isso tem um nome, sabe qual é o nome? Avareza. Porque em nome de cuidar, de ter uma inteligência, e ter uma inteligência financeira está tudo certo, e guardar está tudo certo, e poupar para o futuro está tudo certo. O problema, irmão, é quando seu coração está nisso. O problema é quando o coração está lá, e lá no fundo, a Bíblia diz qual é o nome às vezes desse negócio, porque guarda o que eu vou te falar, às vezes a corrida em busca de uma independência financeira, também é a busca de uma autossuficiência no seu coração para dizer, eu não preciso mais de Deus. E o que é isso? Mamon governando a sua vida. Irmão, a Bíblia diz algo sobre a avareza, mas eu perguntei para o nosso irmão Chet, o irmão Chet, o que é a avareza? A irmão Chet me deu uma revelação. Segundo o irmão Chet, é assim, de forma geral, a avareza é o apego excessivo e descontrolado ao dinheiro e aos bens materiais, combinado com uma forte rejeição a gastar ou compartilhar com outros aquilo que se possui. Mas olha o que a Bíblia diz o que é avareza. A Bíblia, obviamente, a revelação e vai muito mais profundo. Colossenses capítulo 3, verso 5. A palavra de Deus diz assim, vai ser o final, mas presta atenção, ele diz, mortificai, pois, os vossos membros que não estão sobre a terra, que estão sobre a terra. A fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é o quê? A avareza é o quê? Idolatria. Sabe o que a avareza é? A avareza é um ídolo que está no teu coração. E um ídolo, idolatria, é aquilo que assume o lugar de Deus. E o primeiro dos mandamentos do Senhor desde sempre foi, não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o único, eu sou o primeiro. Irmãos, para de chamar sua falta de fé de cuidado com o futuro. Não é cuidado com o futuro, é falta de fé. É apego àquilo que você acha que é seu, mas não é seu, é do Senhor. E Mamon propõe um ciclo de escassez, onde nunca é o suficiente. Trabalha, mas nunca é o suficiente, irmão. Você pode estar com 10 milhões na conta, não é o suficiente. Você continua querendo mais, você continua querendo que renda mais, você continua, se eu já tenho para mim, não, agora eu quero para os filhos, agora já tenho para mim e para os filhos, agora eu quero para os netos, não, para mim, para os filhos e para os netos, não, agora eu quero até 10 gerações depois de mim. Nunca é saciado esse negócio, nunca, mas é o ciclo de Mamon. Por quê? Porque nunca é o suficiente, mas tem o ciclo da abundância, que é de Deus, e o ciclo da abundância é que você sempre vai ter o suficiente para que você em tudo faça toda boa obra. Nunca vai te faltar, porque você vai ser amplamente suficiente em toda graça. Irmão, a lógica, sabe, você entra no ciclo da abundância entregando, não acumulando.
Mas a lógica do reino de Deus é inversa, porque fala assim, porque a lógica do reino de Deus é que parece que você está perdendo, né? Mas para Deus quem perde é quem ganha. Para Deus, na verdade, quem dá não está tendo prejuízo, quem dá é quem prospera e recebe. É tão impressionante, com a palavra de Deus fala, dê e Deus te devolverá, recalcado, sacudido, transbordante. Olha como é que o espírito de mamão é combatido por Deus. Eu nem falei de manhã, mas a Bíblia diz que vai chegar um dia que o Senhor vai colocar uma galera para a esquerda e uma galera para a direita. E aí, sabe qual é o argumento do Senhor para eles? Porque eu estive nu, vocês não deram. Eu estive com fome, vocês não deram. Eu era estrangeiro, vocês não deram. Para que eu fosse suprido. Esse é o argumento do Senhor, vocês não deram. Sabe, irmão, olha para mim aqui agora que eu quero terminar te contando uma história de um jovem rico que chegou até Jesus. É muito legal isso aqui. Mateus 19:16, Jesus contou que chegou um cara muito rico até ele. E aproximando-se esse cara disse-lhe, bom mestre, o que eu farei para conseguir a vida eterna? Beleza, aí Jesus foi responder a pergunta dele, falou assim, olha, você precisa cuidar disso, desse princípio, daquele outro, seguir direitinho, caminhar, ser um homem piedoso, um homem de Deus e tal, maravilha. E sabe o que o jovem respondeu? Mas lá no versículo 20, então o jovem respondeu o quê? Senhor, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Já pensou? O cara falando aquilo que Jesus falou, faz isso, mas isso aí eu estou fazendo desde que eu era novinho. Me falta alguma coisa ainda, Senhor? Aí que interessante. Vamos pensar nesse crente pro século 21. Aquele cara fantástico, irmão. O crente bom, esse aí, ó. O crente bom. Tudo que o Senhor falou tem guardado. Desde que eu era pequenininho. Um cara obediente, um cara piedoso, um cara trabalhador, um homem íntegro, um sacerdote da minha casa, um homem de honra. Meu Deus do céu, um ótimo crente que segue as leis de Deus direitinho. Imagina ele falando, Jesus, eu sou crente, eu sou líder, eu sou dos homens de honra, eu sou trabalhador, sou honesto, sou íntegro. Mas tudo isso desde a minha mocidade. Mas o cara teve a sensatez e a coragem de fazer uma perguntinha. Me falta alguma coisa? Tem alguma coisa que me falta? Aí Jesus falou, já que você perguntou, Jesus respondeu ele, lá no versículo 21 e 22. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E depois vem e me segue. E o jovem, ouvindo esta palavra, o crente ficou triste. O crente murchou. Por quê? Porque possuía muitas riquezas, bens. Irmão, presta atenção. Olha o que Jesus está falando aqui, ó. Jesus não falou para ele, volta aí o versículo. Jesus disse, ó, vai, vende tudo que tem e dá para os pobres. Gente, o Senhor deu instruções, vai, vende, entrega isso para outras pessoas. Mas ele passou uma outra instrução. Aí você vem e me segue. O segredo não estava nem dar para os pobres o negócio, o segredo estava seguir Jesus, gente. E aí ele não quis seguir, ele saiu tristinho, porque Jesus pediu uma coisa que Mamon nunca pediu. Mamon nunca pediu meus bens, Mamon nunca pediu meu rico dinheirinho, Mamon nunca pediu isso de mim, mas vem o Senhor e pede isso de mim. Jesus está olhando para aquele jovem hoje exatamente, estava olhando para nós hoje exatamente como olhou para aquele jovem, com muito amor, com muita verdade. Jesus está olhando para nós e está dizendo assim, ó, está faltando uma coisa para você, está faltando uma coisa, se desapega desses negócios e vem e me segue de verdade. Se desapega disso aí e vem e me segue. Por quê? Porque o coração do jovem era de Mamon. O coração daquele jovem não era, apesar dele ser crente, apesar dele ser piedoso, apesar dele ser religioso, o coração dele não estava em Deus. Sabe, queridos, o que eu fico olhando para esse jovem aqui, esse cara que eu estou falando para você era para ser o cara mais famoso do Novo Testamento. Esse menino aqui era para ser o mais famoso. Por quê? Porque se ele tivesse feito o que Jesus falou, vendido o negócio, distribuído para os pobres, primeiro que ia resolver o problema de muita gente, e aquele que semeia, colhe. É verdade, não é? E aí a hora que ele fosse seguir Jesus, sabe o que Jesus falou? Não tem ninguém que deixou pai, mãe,
casa, filhos, amigos, que deixou riquezas, que deixou campo por causa de mim, ou por causa do evangelho, que ele não vai receber 100 vezes mais ainda no tempo presente. Era o que Jesus falou para ele. Cara, se você fizer isso, mostrar que você está desapegado e vir me seguir, você já é milionário, você vai ficar bilionário. É isso que tem para você. Só que Jesus não disse essa parte, porque o implícito estava: vai lá, desapega do coração e volta aqui e me segue. Olha só para mim, porque não dá para seguir a dois senhores. A hora que você me seguir, vai ser recalcado, sacudido, transbordante. Você vai ter uma vida abençoada. Ah, irmãos, seguindo a Jesus, esse cara ia ficar fofo. Mas o jovem foi embora triste, porque ele era muito rico. Lá no fundo era o mamão que governava a sua vida. E na verdade, isso só diz uma coisa para nós: que esse cara era tão pobre que ele só tinha dinheiro. Era só isso que ele tinha. E sabe, ele não tinha o dono de todas as coisas governando a sua vida. E isso seria a sua maior riqueza. Mas Jesus está aqui essa noite perguntando para mim e para você algo. Está perguntando assim: ei, você quer ser livre? Você quer realmente destronar Mamon da sua vida? Você não quer correr o risco do seu coração não estar no lugar errado, de ter uma autossuficiência sobre você, de ter uma independência sobre você, de você confundir os princípios achando que é dono e não apenas administrador? Então, eu não sei se você quer destronar esse ídolo que tem roubado a sua paz, tem roubado seu sono, tem te dado ansiedade, mas hoje eu creio que o Senhor tem uma vida abençoada de fato para você. Eu queria convidar todos vocês que querem destronar Mamon, que querem ter a convicção de que vão sair daqui com o Senhor reinando sobre o seu coração, que você deixasse sua cadeira, que você viesse aqui ao altar do Senhor e dissesse: eu vou destronar Mamon na minha vida, eu vou destronar Mamon na minha casa, eu vou destronar esse espírito maligno que está por trás das riquezas abençoadas que Deus está me dando. Sai do seu lugar e vem aqui, irmão. Vem aqui, porque eu acredito que tem muitos aqui. Eu não vou dizer eu já estou aqui, irmão, porque eu não quero Mamon governar na minha vida. Eu não quero me perder no meio daquilo que Deus vai me abençoar. Eu não quero confundir a minha carreira achando que é minha, meu dinheiro achando que é meu, minhas posses achando que são minhas, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Do Senhor é tudo e todos os que habitam neste mundo.